Oi, gente rica! Essa semana eu vou falar sobre a carta de Judas, que é curtinha. Tem apenas um capítulo, mas é cheia de significados. E eu te convido a ouvir atentamente e ficar até o final, tá? Esse vai ser assim um vídeo rápido para você me ouvir e sair correndo para abrir a sua Bíblia e confirmar o que eu te falei. Você tá pronto? Pronta? Então, simbora! Porque eu vou começar de cara agora. E nem vou pedir hoje para você curtir, se inscrever, compartilhar com quem você ama esse meu vídeo. Sabe por quê? Eu vou te contar. Porque hoje eu decidi somente agradecer, porque já são 1.300 inscritos por causa da sua ajuda que me acompanha. Porque eu só abro o meu canal do YouTube para postar esses vídeos. Então, muito obrigada porque você compartilha e me ajuda a fazer o ID, que é a grande comissão que Jesus nos ordenou. Pois é. Você lembra o que foi que Jesus disse e o que o evangelista Marcos, eu não me lembro exatamente o capítulo nem o versículo, mas eu vou deixar anotado aqui embaixo na descrição, como eu sempre faço, o que ele escreveu? Eu vou te lembrar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora você lembrou, né? Pois é. No domingo de manhã, né, eu participei de um culto a Deus maravilhoso, antes de ir para a manifestação pacífica no centro do Rio de Janeiro, nessa luta que nós estamos, né? E o pastor Alberto Sampaio, que estava dirigindo o culto e é o pastor número 1 da igreja, ele disse que, abre aspas, a evangelização é tarefa de todos os membros da igreja de Cristo, fecha aspas. Ou seja, cada um de nós somos responsáveis, porque somos a igreja que Cristo vem buscar. E nós temos obrigação de fazer o ID que o Senhor nos mandou. Isso porque muita gente acha que levar a palavra do Senhor é coisa só do pastor, de padre, de evangelista. Pensou errado. Aqui no meu canal do YouTube, eu tô fazendo o ID. Você pode e deve, no seu bairro fazer o ID, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, no seu prédio, no seu condomínio, no seu clube. Ou seja, na geografia onde você está estabelecido. Você deve fazer o ID. Hoje, nós não temos mais limites, né? E nem assim fronteiras, graças assim à geografia virtual. Pois é através dela que nós vamos ver a volta de Jesus on time, online, sem fuso horário, sem sair de onde nós estamos. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, está escrito que quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará. E a palavra aqui engloba a todos nós, independente de onde nós estivermos. Porque esse vai ser assim o maior evento da terra de todos os tempos. Quando Jesus veio pela primeira vez, apenas alguns magos viram assim a estrela de Belém e a seguiram até encontrá-lo, né? Mas quando ele voltar, não mais como um cordeiro, mas como um leão da tribo de Judá, sai de baixo, porque a terra vai tremer. Então, para de perder tempo. Faça o ID no seu grupo no WhatsApp, no Telegram, onde você quiser. A ideia e a vontade de Jesus é que cada um de nós vai indo, vai andando pelo nosso caminho, com a nossa rotina diária, mas levando a palavra dele. Olha que lindo isso! Então, ID. E agora, vamos para o livro e eu vou te contar o que eu encontrei nas minhas pesquisas, tá? Existem 6.000 pessoas com o nome de Judas no Novo Testamento. E Judas é a forma grega do nome Yehudá, em hebraico. Ou seja, Judá, né? Que é da tribo, você conhece a tribo de Judá, né? Mas, dentre esses 6, o autor desse livro é sem dúvida o irmão de Jesus, Yeshua. E tanto ele quanto Tiago eram irmãos de Jesus, que escreveram essas cartas. E eu já fiz aqui o resumo de Tiago, tá?
Basta você entrar no YouTube, é muito fácil. Escreve assim o nome do livro, por exemplo, Tiago, Cristiane Oliveira, e você vai encontrar. Isso também vale para todos os outros resumos que eu fiz, se você não quiser entrar na minha playlist. E Tiago e Judas foram dois escritores, na verdade foram dois ghostwriters de Deus, né? Porque vem tudo dele, né? Vem tudo do Senhor. E eles dois foram muito humildes, sabe por quê? Porque nenhum dos dois disse que era irmão de carne de Jesus, mas disseram que eram servos do Senhor. Bom, a gente sabe, né? Porque a Bíblia nos conta que nenhum dos irmãos de Jesus acreditou nele antes de Jesus ressuscitar. Isso me faz lembrar um ditado popular que diz assim: santo de casa não faz milagre. Você já ouviu isso, né? Pois é. Isso significa que eles não aproveitaram, eles não foram seguidores de Jesus enquanto Jesus teve seu ministério terreno por 3 anos. Dá para imaginar o arrependimento de Judas e de Tiago ao perceber que eles viveram ao lado do Filho de Deus e, além de não reconhecerem, ainda o rejeitaram em vida? Uau! Dá para imaginar? Deve ser uma dor que eles devem ter sentido, né? Eu não queria sentir isso, não. Bom, eu descobri também, lendo Judas, que alguns historiadores negam que ele é o autor dessa carta. E usam como argumento que esse livro está muito bem escrito em grego para um galileu. Isso porque muitos historiadores acham que os galileus eram semi-analfabetos e desprovidos de contato com a cultura helenítica. E a cidade de Tiberíades é uma cidade considerada hoje como a cidade do centro de estudo da Torá, que é a Bíblia judaica. É uma cidade linda, gostosa de se viver. Eu fiquei hospedada lá num hotel à beira do Mar da Galileia. E eu descrevo as minhas aventuras no meu primeiro livro, Diário de uma Gadita. Vale a pena você ler, hein? É super legal. E aí, Tiberíades era uma cidade naquela época assim, inteiramente helenística. E a cultura greco-romana estava ali à disposição, ao vivo e a cores, de todos os judeus daquela região da Galileia, que eram chamados de galileus. E como eu sempre digo, a verdade nós só vamos saber em futuro breve, quando a gente estiver ao lado de Deus, para viver toda a eternidade. E aí a gente vai poder perguntar tudo. Eu já tenho um caderninho cheio de perguntas. Bom, Judas escreveu essa carta aos cristãos e aos irmãos dele, judeus, que creram em Jesus e que ele conhecia pessoalmente, e deve ter sido assim escrita na última parte do 1º século, quando a fé começou a se cristalizar. Quando você for ler, você vai assim perceber de cara que ele estava assim muito assustado, e por isso ele escreveu assim de forma bem apressada, né? Porque na verdade ele estava vendo que as pessoas ímpias estavam disseminando informações erradas. Essa carta é pequena, mas ela tem assim 2 temas que eu vou falar para facilitar a sua compreensão. O primeiro é a advertência que ele faz em relação aos falsos mestres que estão dentro da igreja, que usam a graça de Deus para libertinagem. Eles vivem descontentes da vida, mas eles não passam de escarnecedores, sabe, que têm assim seus instintos materiais. Eles criam assim uma atmosfera irreverente, mas que acabam disseminando dúvidas e cinismo. Judas, ele não descreve com clareza quem são esses falsos irmãos que estão infiltrados dentro da igreja. Mas quando a gente lê, a gente sente que ele está assim, super preocupado por causa da crescente onda de mundanismo dentro da igreja. E você deve estar se pensando assim, mas eu já te digo que qualquer semelhança com o que está acontecendo agora não é mera coincidência, porque não existe coincidência. Eu acredito em Jesuicidência. Eu sempre falo, né, que a história é cíclica. Preste atenção, se liga. Observa os pastores e padres que defendem hoje o indefensável,
que apoiam a ideologia, que tentam mostrar as vantagens do socialismo. E não se importam que as pessoas que defendem são contrárias aos princípios de Deus. É um absurdo orar como um cristão e escolher como um ateu. Orar assim pelos filhos e defender a ideologia de gênero. Orar pela vida e flertar com quem apoia o aborto. Orar para Deus proteger os jovens dos vícios e apoiar quem está querendo legalizar as drogas. As palavras deles vão aos ventos, mas as atitudes mostram quem é quem. Essas são hoje as pessoas que estão dentro das igrejas manipulando mentes e removendo o comportamento ético e moral da fé, da confiança. E são esses lobos, muitas vezes vestidos de pastores, que Judas estava combatendo e escrevendo para abrir os olhos dos seus irmãos, judeus e cristãos lá na Ásia. Pois é. Gente, é assim muito triste quando a gente tem assim uma enorme parcela da população do nosso país com amnésia coletiva, porque esqueceu daquele homem que não tem passado, porque está proibido falar dos adjetivos que ele carrega, né? E esses adjetivos estão longe de ser qualidades. E o povo não liga para isso. Fica fazendo um L com a mão, né? Dá um Google para você entender o que significa loser em inglês. Então, Judas, ele faz acusações contra o estilo de vida imoral desses mestres que constituem o cerne de sua crítica. E eu falei que tinham dois temas, né? O segundo tema é assim, o comportamento cristão, entendeu? Porque ele mostra que a liberdade cristã não está aí para você fazer o que você quiser, mas os cristãos, eles devem edificar a sua casa na rocha, buscar os ensinamentos que são fundamentais da fé, da oração, devem permanecer fiéis a Deus, independente da situação que eles estejam vivendo. Eu reconheço muitas pessoas que são machucadas por padres, por pastores, eu já fui uma delas. E hoje eu entendo que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, para que eu possa entender a dor dos meus irmãos que passam por essa sofrência e poder entendê-los, conversar com eles, orientá-los, para que eles até possam sair das suas igrejas e procurar outras, mas jamais devem abandonar a Deus. Porque todos nós, homens, somos pecadores, né? E muitos não sabem amar as ovelhas que o Senhor confiou a eles. E em vez de juntá-las, acabam espalhando-as e afugentando-as. Mas a gente precisa aprender a ser pessoas misericordiosas. Não é fácil, mas a gente precisa aprender. E é possível. Bom, uma coisa interessante que eu notei também é que Judas se refere a livros que não são canônicos e que não estão na Bíblia, como o livro do Testamento de Moisés, que é um escrito judaico do início do século I, né? Que ele cita no versículo, se não me engano, 9. E depois também ele faz uma outra citação no versículo 14 e 15, de uma parte do livro que muitos dizem que foi escrito por Enoque, mas que também não está na Bíblia, tá? Mas é interessante observar isso, assim, para mostrar que ele, Judas, era um homem que lia, que estudava, que não era analfabeto e não ficava por aí repetindo a abobrinha que a mídia passa para você viralizar. Yehudá, ele usou assim exemplos como ilustração para fortalecer o que ele estava querendo dizer. E disse: os historiadores dizem que naquela época tanto os judeus quanto os cristãos eram assim fascinados por Enoque, porque ele era um homem que andava com Deus. Que bacana, né? Mas quando a gente lê toda a Bíblia, a gente descobre assim, várias citações não bíblicas que estão aqui. Por exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele cita inclusive poetas que eram pagãos.
Isso não significa que essas citações têm alguma inspiração divina, né, ou alguma aprovação desses autores bíblicos. Não, não é isso, não. O que a gente precisa entender é que essas partes, elas foram citadas para esclarecer e para ilustrar um ponto da narrativa. Entendeu? Pois é. O livro de Yehudá, Judas, né, ele termina com doxologia. Você sabe o que significa doxologia? Eu não sabia. Você pode dar um Google, ou você pode perguntar a quem você confia, né? E aí eu mandei um WhatsApp para o pastor Alberto, que me respondeu dizendo que doxologia são expressões de adoração ao Senhor, que exaltam a grandeza e a majestade do nosso Deus. Abra a sua Bíblia e leia a doxologia de Judas, que estão lá assim, nos 2 últimos versículos, para você ver na prática o que é doxologia. E aí você nunca mais vai esquecer. Eu, pelo menos, não vou mais esquecer o que é significado de doxologia. Se alguém me perguntar, eu vou falar, eu sei. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Para você sair, abrir a sua Bíblia, ler, não leva 5 minutinhos, gente. É muito rápida essa carta porque ela é pequenininha, tá? Que ele escreveu aos seus conhecidos judeus, que como ele creram em Jesus, e aos que não eram judeus, como nós, e que viraram cristãos, tá? Vai lá, leia, depois me conta se você gostou do resumo, ok? Beijo no seu coração e eu peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ilumine, porque nós não vamos desistir, estaremos até conseguirmos.